Ok, então vocês já passaram pela parte mais difícil de colocar o banco de dados, recuperar o banco de dados. Isso não é fácil. Nós conseguimos, ou seja, isso aqui é competência, resiliência, competência, é um monte de coisa, né? Então, é engraçado que quando a gente está aprendendo as coisas, quanto mais a gente aprende, dá a impressão que a gente não sabe um monte de coisa. Aí a gente não se dá conta do que a gente está aprendendo. Fica sempre na falta, né? E não se dá conta de um monte de coisa que já entrou em contato. Certo? Então, ok. Agora, vocês vão trabalhar com... Aí, é que eu fiz de propósito. Nessa pasta de vocês tinha a sintaxe pronta. Tinha, mas eu não queria que vocês pegassem pronto, eu queria que vocês experimentassem. Certo? Agora, vocês não peguem ainda. Mas tem aqui de análise confirmatória multigrupo. Análise confirmatória. A gente passou de uma análise exploratória para uma análise confirmatória. Então, qual que é a diferença que a gente vai ter lá? A gente vai ter que falar o nosso modelo do programa. Ele não sabe o modelo que a gente quer. Certo? Então, acho que vocês também não podem pegar lá, porque o banco de dados que vocês pegaram tem mais variáveis que só essas duas aqui. Então, o que eu quero que vocês façam? Percebam que agora, a partir do missing, você vai ter que colocar model, 2 pontos, e você vai ter que especificar o modelo para ele. Então, depois do missing, aí nós tínhamos análises, nós tínhamos o tipo de análise, né? Agora a gente vai mudar. A gente não vai fazer mais uma análise exploratória, a gente vai fazer uma análise confirmatória. Aí a gente vai falar para ele o model, então, model, 2 pontos, aí eu posso dar o nome que eu quiser aqui. Lembra que no Jasper, o que caracterizava uma análise confirmatória era o símbolo de aproximado, certo? Aqui vai ser sempre by. Então, F1 by BY. F1 by, aí você vai colocar as variáveis que você quer. Certo? F2 by as variáveis que você quer. Ok? Por que não está vindo o link dos arquivos da minha. Oi? Porque o Windows não está abrindo o arquivo da minha. Você vai clicar direto no link, você clica para abrir pelo bloco de nota, porque lá ele está em textpad. Tá? Mas assim, continue por aqui, assim, continue fazendo. Não, mas agora qual que era para a gente abrir? Então é missing, mesma coisa, aí a partir da análise a gente tira. A gente vai colocar model, 2 pontos. Aí F1 vai. Então a gente pode colocar PH, paixão obsessiva, PO, paixão harmoniosa, o nome que você quiser dar. Certo? Então, vai. Vocês lembram quais eram as variáveis de cada fator? 1, 2, 4, 7, 9. 7, 9, 11. Isso, olha, você memória. Memória do trabalho. Então, vocês podem, para não dar erro, assim, cola o nome das variáveis e coloca aqui, ó, das 12 variáveis. Ou as 6, referente a cada fator. É no mesmo banco de dados que a gente estava mexendo, né? Depois do pai? Não. É no mesmo. É entre o by e ponto vírgula. Eu vou colocar aqui também para vocês irem vendo. Não, é outro banco de dados? Não, vamos tirar na mesma. Vocês podem colocar na mesma. Mas só depois a gente vai salvar como diferente. Entendeu? É EP2, o que mais? 4, 6. Aqui a gente não precisa colocar mais, tá? É só dar espaço. Mas faz um novo, né? Isso. EP2, EP4, 7. 7, 9. Você pôs 2 pontos depois do F1 vai? Não. F1 vai só e depois continua. O nome das variáveis. 11 e 12. 9, 11 e 12. Mas o que tem entre vai e primeiro? Espaço. Ó, vamos Vai lá. ter 2, eu estava chegando mal. Tá. Desculpa, não tinha entendido. Agora Ó, eu entendi. F1, que a gente pode chamar de paixão obsessiva, se a gente quiser. Paixão harmoniosa, desculpa. EP2,
EP4, EP7, EP9, EP11 e EP12. Certo? Depois de F1, qual que ele E paixão obsessiva, vou colocar aqui. Aí vocês lembram qual que era? EP1, né? 3, 5, 6, 8, 10. Cinco, seis. 8 e 10. Certo? Isso daqui, não necessariamente vocês precisam colocar, mas eu quero que vocês saibam o que o if em inglês, com, né? A gente coloca pra gente, lembra que lá quando nós queríamos saber a relação entre duas variáveis, lá no Jasper era tio. Aqui não, aqui é diferente, é o if. Então, PH, o if, P, O. Era tio? No Jasper era tio, quando eu queria saber de relação entre duas variáveis, né? Se eu quisesse estimar um erro, colocar uma variável a mais. A gente não viu isso. O que é? A terceira linha começa com Mudar. PH com Ah, não passei. PO. Eu acho que não. Isso é para relacionar o pH com o O que está escrito entre parênteses? Standardized. Ah, tá. É estandardizado, né? Standardized. STDYX. Isso vocês podem pegar lá. Tenta abrir a coisa de vocês. Vocês abrem lá no. Aqui, ó. Não descarga, né? Aí aqui tem vários, tá vendo? Aí confirmatória. Essas confirmatórias todas, certo? Isso aqui é o modelo Bifect, é outra coisa, mas a gente está aqui ainda, ok? Então aqui vocês conseguem pegar o Standardizer e pegar mod ins all. Tudo bem? Quase. A gente não está enxergando. Eita. É standardizado. Standardizer. Standardizer em inglês. Aí STDYX, isso é um tipo de standardização. T de dado e YX. Não, gente, eu não consigo. Mas peguem lá na pasta de vocês, tem um confirmatório aqui, ó. Escala de paixão confirmatória. Escala de paixão. Análise fatorial confirmatória. Aí tem aqui, ó. Obrigada. Imagina. Variável continua, né? User variable, tudo continua. Categorical. Isso, né? Certo? É isso aqui que eu penso. Tá bom, a gente achou. Ok? Então vamos lá, gente. Aí, ó, olha que legal. Nós falamos para ele qual que é o nosso modelo. Certo? Se vocês estiverem trabalhando com outras variáveis, vocês vão colocar o nome das variáveis de vocês. Run, vocês pedem para salvar antes, né? Que está em cima da outra. Aí vocês não pedem para salvar antes, vocês fazem em cima. Já foi? Então vocês salvam em cima da outra. File, save as, né? Aí aqui coloca. E outra, gente, da que já tá? Da que a gente acabou de fazer agora antes do intervalo. Ah, tá. Mas tudo bem, aí tem lá esse relatório, tá? Ainda bem. Isso aqui é o quê? Confirmatório? Certo? Essa aqui é confirmatória. Porque aqui eu já estou falando para ele
Qual item faz parte de cada fator. Deu certo? Olha que bonitinho. Agora vem aqui, ó. Deu certo? Diagram. Clica aí, diagram. Ah, tá. Acho que era do fechado. Seu Java tem que estar atualizado. Tá atualizado? É. Mas eu mostro aqui. Mas é fácil, né? Como é que vai dar aí? É só atualizar o Java e aí roda. Foi? Pode colocar para rodar. Pode colocar pra rodar. Rodou aqui meu, dela rodou. Oh, meu Deus. A tela dela A tela dela. Tipo, que engraçado. Ela deu alguma instrução aí pra vocês. Se desse que ele já mostrou. Eu não quero essa tabela, não. Eu gosto muito mais. tem que fechar uma nova. Quando está bem feito, o Evandro, Oi. você falou que está ficando em tabelas, nas coisas, as informações. Mas eu vi um jeito. Você produziu isso? Você vem em diagrama. Ah, raio diagrama. Ah, tá. Você colocou TO no nome da variável aí embaixo. Aí ele não está reconhecendo o TO. Você colocou PH e PO. Só que nós colocou PH e TO. Entendeu? Aí ele não reconhece TO. Ô, diga. Como é que foi o nome É que é. Hã? Era MP texto 1 e agora você salvou como MP. Salvar como texto 2. Ah, você salva o nome que você quiser. Não tá entendendo. Diga. Já sai o diagrama, que maravilha. Então, esses diagramas eu vi, você deve conhecer, né? Mas às vezes a gente usa tabela porque os diagramas não são tão cheios de informação. Né? Mas eu vi da Patrícia, Alex França, que ele colocou, em vez de colocar mais no vertical, assim, ele colocou 360 graus. Aí ficou toda a informação muito mais clara, mas manteve uma coisa visual de conhecimento das coisas. Eu adorei, já muito bonito. Será que ele fez isso no R? Eu acho que ele fez isso no R. Fez. Não, mas não é. É, você faz. Na rede lá do Java, dá pra fazer isso, você faz vestibular. Aí ele faz assim, a variável ela tem que ficar no meio das variáveis e aí as relações ficam pra fora. Assim. De decúbito, sabe? Com os números legítimos e tudo, né? É uma possibilidade. No R dá pra É você só uma fazer. questão visual. É a mesma informação, mas ficou mais fácil de ler. Isso é no R. É. Daí você transporta e faz um ggplot. O ggplot é um pacote Passa mais aí. de manipulação de imagem no R. Porque Alex é de marketing, então ele tem que dar muita importância para o visual. Oi? Passa pra. Aparece um negócio aqui que eu tenho que baixar o Java. Para você ver, então, porque o seu Java não está atualizado, tem que atualizar o Java para ele pegar o diagrama bem. Mas não tem erro nenhum, é só atualizar o Java depois e ele funciona. Mas é possível baixar ou é? O Java ele funciona no seu computador para fazer qualquer imagem. Certo? É que às vezes aparece o vejo mandando mensagem de Java. De Java. Não, acho que deveria ter colocado. Certo? Então, olha, gente, diagrama aqui. Temos lá então a nossa análise do diagrama calculatória, PH e PO, como eu coloquei os nomes, certo? Tá vendo que tem uma certa relação aqui entre os fatores, mas aqui, ó, isso é interessante vocês verem. Aqui ele está não estandardizado, está em covariância. Né? Aí eu venho aqui, ó, em view, como eu pedi estandardizado, ele faz para mim igual. Volta anterior. Só tem uma coisa estranha dessa relação de um. Acima de um. Aonde você foi pra. Aqui, ó, visualizar. E STDYX estimate. Foi o que você pediu para ele estandardizar. O nosso tem meu apareceu. uns dados a menos que o seu. Talvez tenha outliers que você tirou depois, alguma coisa assim. Que a gente está com 205, você tem com 209. O nosso tá tudo certo, não tem esse problema não. Não tem. Como é que tá aí? Nosso banco de dados tem um pouco menos. Não, mas a relação entre os fatores aí tá como? 0,60. Nossa, aqui de alguma coisa está um pouco. Mas você tem alguns casos mais que nós que aparentemente são problemas. Sim. E
aí, ó, se vocês olharem aqui, ele estima, ao lado ele coloca o erro, né? O erro da medida, tá vendo? Os erros são todos baixos, acima de ponto, acima de 0,0. Mas eu não consegui chegar nisso aí não. Conseguiu não? Visualizar. Ah, eu vou visualizar aqui, não tá aparecendo na estante a opção que tem no seu. Onde aparece essa figura? Vamos voltar tudo. Então aqui, diagrama, Ah, tá. visualizar diagrama. Ok? Tem que atualizar o já. Ah, tá. É, o meu também. Eu consegui. Ô, Java. Artista já. Certo? Alguma coisa deu algum bug aqui. Acho que foi por isso que eu tirei esses 5 sujeitos. Porque aqui tá. Não tá dando esses problemas. Certo, gente? Então aqui bonitinho, análise fatorial confirmatória. Eu estou dizendo, olha, essas coisas estão relacionadas entre elas, não estão relacionadas entre elas. Sempre quando eu faço isso, eu dou uma olhada no diagrama. Porque às vezes você não fez relação com um item, o item está vindo fora, você fala, opa, deixa eu arrumar lá na minha sintaxe. Certo? Então é uma boa. Agora, nós vamos lá ver os resultados disso. Certo? Mesma coisa. Grupo 1, número de observações. Ah, tá. Eu fiz alguma coisa aqui nesse banco de dados que eu tirei, que eu acho que eu estou só com metade, tá vendo? Por isso que está dando essas diferenças. Porque, olha o meu, número de observações 320 só. Tá vendo? Porque eu dei meio que uma limpada nesse banco de dados aqui. 705. E o de vocês tem 709 lá. 705. Você tinha mais que nós. Certo? Aí, ó, a gente vai descendo. Você split half. Cara, deixa eu ver um negócio. Deixa eu rodar aqui pra você. Deu algum problema. Os dados da Thalita. Tá com... Tem alguma coisa estranha aqui. Da Thalita, ponto dático de dados, EP dados. Vocês viram que estava errado no meu aqui? Porque eu peguei a sintaxe de alguma outra coisa, de uma análise, de uma menina chamada Thalita que eu fiz no meu grupo. Apareceu um monte de estranho. Aí eu vi que estava tudo errado lá embaixo. Agora, vamos ver. Agora sim. Certo? Tem 4. Agora sim, 709 pessoas e tal. Ok? Perdeu o pai. Por isso que estava dando aquelas relações tudo errado. Né? Ou seja, eu não estou falando para ele qual que é o nome das variáveis lá. Estou falando, tem X colunas. Se ele pegar o nome errado, ele considera aquele nome como o nome daquelas colunas. E ele faz. Então, assim, é sempre importante a gente saber com que dados a gente está trabalhando. Não foi por querer, mas já serve de informação. Aí, ó, agora vai dar diferente aqui. Tá vendo? Sim. Diagrama, visualizar diagrama. Agora sim. Conexão alta entre os fatores, cargas fatoriais altas, certo? Os erros baixos, e aí as variáveis certinho com o nome que eu tinha falado. Parentes são os erros. Oi? Tem parentes são erros. Parente aí. Certo? Ok, agora a gente precisa saber os resultados, né? É só a gente descer e a gente tem as análises, os resultados de análise fatorial confirmatória. CFI, DLI, RMSEA e assim por diante. Certo? E aí 94, 92 são considerados resultados adequados. Nós Né? não fizemos o gráfico, né? Naquele IGS. Por quê? Porque lá você tem muitos itens. Quando você pega esses gráficos com muitos itens, fica bem difícil a gente ver assim. Principalmente quando a gente faz E100. A gente já vai ver um gráfico de E100, você vai ver como fica bagunçado. Esse daí não é desse? Não, isso aqui é análise fatorial confirmatória normal. Ah, A gente já chega lá. Então é o nosso próximo passo. Certo? Então, gente, olha, marquem isso daqui, ó. 94, 92. Por quê? O que eu estou dizendo para esse modelo aqui? Quando eu olho para aquele diagrama,
deve estar um pouquinho diferente na relação. Porque hoje vocês têm um pouquinho... A gente tem um pouco menos de dado. Assim, ó. Olha aqui. Quando eu olho para esse diagrama, já está Isso aberto. também não deu. Não, aquele já está aberto. Ah, Quando eu olho para esse diagrama, o que eu estou dizendo? Estou dizendo, olha, essas variáveis, ela tem relação com essas variáveis observadas, ela tem relação só com esse fator. Ela não tem relação entre elas e o fator não tem relação com variáveis referentes aos itens do outro fator. Certo? Isso parece... Isso é porque a análise confirmatória faz esse tipo de análise. A gente diz para ela o que tem relação. O que eu disse? Tem uma matriz empírica e uma matriz teórica. Olha para a matriz empírica e vê se bate com a matriz teórica. E bateu. Né? A gente está dizendo aqui, ó, ele bateu relativamente bem. Ok? Eu disse, ele não precisa estimar essa variável, não precisa estimar essa, porque aqui é 1, né? Ele estima a relação entre elas. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, assim, olha a relação entre essas duas variáveis. É alta. Certo? Qual que é a justificativa dos autores? Às vezes, o modelo confirmatório ele é muito punitivo. Por quê? Ele fala, essas variáveis não têm relação nenhuma com isso daqui. E a gente viu na análise fatorial exploratória que elas têm relação. Sim. São baixas, mas elas existem. Quando a gente elimina essa relação, o que acontece? Essa relação vai refletir aqui, ó, na relação entre os fatores. Ok? E aí a gente acaba aumentando de forma artificial a relação entre dois fatores. Porque a relação que existia aqui, eu elimino, falo que é zero, mas ela vai refletir aqui, ok? Nas variáveis não observadas. Certo? E aí nós poderíamos então recorrer a um outro método, que é o ECM. Certo? Mas aí eu queria dizer, então assim, nós vimos lá, esses resultados aqui bonitinhos, se vocês não quisessem olhar por aqui, vocês poderiam olhar via resultado numérico. Tá? E aí nós temos aqui, ó, standardizado, as mesmas coisas. Análise para cá. Então vocês podem fazer uma tabelinha. Tem um erro, ou tem o número do item, a carga fatorial estimada, o erro estimado, a padronização dividida pelo erro e a significância. Certo? O que a gente usa normalmente aqui? Isso daqui. Isso daqui, eu posso até usar o erro também, vai? Então, eu uso a carga no item e o erro. Certo? Posso só chegar uma coisinha, porque acho que ninguém me ensinou, mas eu acho absurdo. Nesses saídas, sempre parece, por exemplo, não sempre, mas às vezes parece 0,00 de significância. Só que na realidade isso aqui é um número menor do que isso aí. A gente nunca publica que a probabilidade é zero, né? A gente Não, é sempre menor que 0,01. Tá ótimo, ok. Porque eu vi várias vezes em coisas, tipo assim, acho que... Não Eu existe já fiz probabilidade isso no zero. artigo meu e foi aceito. Foi assim. Tem um artigo meu que tem um zero. Eu via lá. coisas publicadas, eu pensei, sou eu que estou sendo estúpido? Não, Outro. Mas eu lembro que você falou na sua desculpa, mas disciplina eu quando a não gente peguei fez. o que você tava- Então, ele vai até 3 casas de decimais aqui nessa saída. Mas na probabilidade, porque a gente trabalha com amostra, a probabilidade só pode ser zero se você pega a população inteirinha. Tá. Né? E é uma amostra. Quando a amostra é maior, a probabilidade vai lá para as minúsculas, coisas bem pequenininhas, que não aparecem em 3 casas de decimais. Então tem um número que não é zero, mas é menor de 0,001. Basta Né? isso. Aí, várias vezes eu tenho visto artigos publicados que põem que é zero. Mas eu nunca deixo os alunos por isso, porque eu sempre falo, não existe zero. Se a gente tá trabalhando- Então é sempre menor que 0,01. Eu aprendi isso na sua disciplina. Eu fui olhar um artigo meu e falei, passado. Eu eu Passado. coloquei P igual. A zero. Mas eu lembro que na sua disciplina que eu aprendi isso daí. Acontece. Não, só para chegar com mais alguém. Isso é importante. Verdade. Aqui, gente, tem uma outra coisa interessante, que são os thresholds. O que são os thresholds? Isso aqui a gente precisa entender um pouquinho de TRI para entender assim. Vocês já viram falar em TRI? Teoria de resposta ao item, ela estima algumas coisas. Quais são as coisas que ela estima? Dificuldade do item. Tem vários modelos de 1 parâmetro, 2 parâmetros, 3 parâmetros, certo? Então, um parâmetro ele faz o quê? Estima a discriminação do item. Ou dificuldade. Normalmente dificuldade. 2 parâmetros, discriminação e dificuldade. 3 parâmetros, discriminação, dificuldade.
possibilidade de resposta na casa, certo? Então, nós teríamos uma coisa que a gente chama curva característica do item. O que é a curva característica do item? Isso aqui é uma coisa bem, só assim para vocês saberem o que você está sabe? A curva característica do item é uma coisa assim. E aí, ela faz como se fosse uma coisa assim. O que significa? Esse ponto de inflexão é onde a gente tem a discriminação do item, certo? Se essa inflexão fosse assim, ó, eu diria que esse item é menos discriminativo. Esse item assim, ó, é muito discriminativo. O que seria um item de discriminação, assim, hipoteticamente falando, absurdo, né? É um item que fizesse assim. Ou seja, ele consegue separar as pessoas de características diferentes. Então, mas isso aqui não vai acontecer, né? Então vamos supor que nós temos essa característicazinha aqui, ó. Então, nesse gráfico, na curva característica do item, nós temos 3 informações. A primeira é a dificuldade do item. Então, a gente vê, porque isso aqui normalmente varia de menos 3 a 3. Então, a escala, a padronizada, tá? E aqui seria 0. Nós vemos assim, qual que é em 50%, qual que de chance de acerto do item, ou de chance de o item ser endossado, qual que é a probabilidade. Então assim, e aqui o nível de teta, aqui é a probabilidade de acerto do item, certo? Vai de 0 a 100, ou de 0 a 1, ok? Então, eu vou aqui em 50%, traço uma linha e vejo qual a dificuldade do item. Então vamos supor, se o item está para cá, significa que é muito mais difícil. Para você ter 50% de possibilidade de endossá-lo, você precisa ter um nível de teta maior do que 0. Eu não estudei essa questão, eu fiz agora a questão da região. Nível de teta. Nível de teta é o que a gente chama nível de dificuldade. Nível de habilidade do sujeito. Então assim, eu coloco na mesma escala o nível de teta e o nível de dificuldade do item. Eu coloco na mesma escala. Então, teta é característica do sujeito. E o... Estou lembrando de uma coisa aqui. O teta é o nível de habilidade do sujeito. E a dificuldade do item é a dificuldade do item. Porque a gente escreveu um capítulo, né, e a editora não queria que a gente escrevesse o teta. Eles tiraram todos os bagaços. Ficou teta. A gente, não pode ser teta, tem que ser teta. Teta é uma letra grega, que o nome. Aí eles voltaram, antes de publicar o capítulo. Tirar o artigo de lá. Ai, meu Deus. Certo? Então, assim, e o que seria então a probabilidade de acerto ao acaso? A gente não usa muito isso em psicologia, porque a gente entende que a pessoa está respondendo, não tem o porquê ela chutar o técnico, né? Então, é autoavaliação, agora você trabalha com cognição e tal. Mas isso acontece, mesmo assim, a gente sabe. Entendeu que chuta aqui a gente fala, tá dormindo respondendo. E aí isso seria representado nessa na síntoma, né, que a gente fala. Onde começa aqui a nossa curva. Então, vamos supor, se ele começa em 2, ele tem 20%, 0,2 de probabilidade de ter chute ao acaso, se ele ser acertado ao acaso. Normalmente o que a gente usa em psicologia é dificuldade. Porque quando a gente faz uma análise com um nível de correlação policólica, ele já é uma coisa equivalente. Matematicamente, ele é equivalente à teoria de resposta ao item. Então, a gente só precisa estimar a dificuldade, porque a carga fatorial é equivalente à discriminação. Quanto maior a carga fatorial, maior a capacidade discriminativa do item. Então, a gente já consegue ver essas características, certo? E aí, tudo isso para falar que ele estima os thresholds. Isso é uma coisa interessante a gente pensar, porque aqui eu estou falando de um item dicotômico, quando a pessoa passa a acertar ou passa a errar. Quando a gente trabalha com item politômico, que é o nosso caso, é como se tivesse 4 curvinhas dessas no item. Então ele faz assim, ó, ele faz diferentes morrinhos. Aqui é a alternativa 1. Então ele vai falar aqui, ó, qual que é a probabilidade, qual o nível de teta do sujeito que ele deixa de responder a alternativa 1
e passa a responder a alternativa 2. Então nós temos, na real, meus alunos aqui falam assim, na real oficial, o nível de dificuldade de um item politômico é a média da dificuldade de cada uma das alternativas de resposta. Isso é DRI politômico, então você entende. Vai longe o troço, né? O que eu estou dizendo aqui? Ele fala, o sujeito, então qual que é o nível de dificuldade de cada uma? Ó, menos 1,5 do primeiro item. Olha aqui, ó, EP1, dólar 1, EP1, dólar 2, EP1, dólar 3, EP1, dólar 4. Para cada resposta da escala. Da escala 1, do item 1, certo? O que é interessante a gente olhar para cá? É ver se isso está numa ordem crescente. Porque se tivesse numa ordem decrescente, ia falar assim, ó, essa curvinha está errada, né? Porque essa curvinha está atropelando S e essa está atropelando S. No mínimo eles devem estar Numa ordem crescente. Se nós olharmos para cá, ele está, né? Porque é menos 1,5. 1,5. Se nós pensarmos na escala de θ, 1,5 está antes de 1,0. Porque a gente está na escala negativa, certo? Isso vai aumentando. 0,4 e assim por diante. Por que tem 3 colunas? Não, 4 colunas. Mesma coisa. Opção de resposta. Opção de resposta 1, 2, 3. A primeira coluna É o item. A segunda, dificuldade das alternativas. Erro, é a mesma coisa. Erro dividido pela estimativa e a significância. Isso daí seria o limiar de dificuldade. Isso, o threshold é o limiar, né? O limiar que a pessoa passa a responder a outra variável. Então você tem uma dificuldade para cada, como se você tivesse 5 itens dentro de um só. Né? Então eu tenho a dificuldade de cada uma das variáveis. Você quer saber a dificuldade do item? Faz uma média disso daqui. Você tem a dificuldade do item através da teoria de resposta ao item. O que acontece quando minha significância é maior do que 0,5? O que significa? O que significa? Tá. Significa que a estimativa disso daqui pode não ser significativa. Então, Que é o caso do item EP4, dólar 2. então, vamos ver aqui o que acontece. Vocês podem me dizer que EP4, dólar 2. Tá, EP4 dólar 2, é aqui, né? É 0,142. Aqui eu tá 1,89 aí. Então 0,7, né? Negativo, 0,6, 0,4, 0,2. Embora ela não esteja significativa, ela está subindo a dificuldade de acordo com o que a gente espera. Assim, gradativamente, certo? Ou numa perspectiva positiva. Ok, a gente vai... Essa coisa de ser significativa aqui, a gente vai olhar muito pouco para isso. Muito pouco mesmo. Nesse caso. Nesse tipo de análise, em teoria de resposta ao item, por exemplo. Tá. Certo. De uma coisa que eu não entendi nesse diagrama que você falou, né? São variáveis categóricas, né? Por que tem uma descrição em torno de cada opção de resposta? É isso? Talvez não é isso que você está desenhando aqui. Porque eu respondo 1, ou 2, ou 3, ou 4. Eu não tenho 0,5, 1,5. Então, ok. Parece que é assim, né? Mas não é assim, a pessoa responde 1 ou 2. A pessoa tem que em TRI a gente trabalha com probabilidade. A gente nunca trabalha com a resposta com é sempre estimativa de probabilidade. Então assim, aqui a probabilidade da pessoa responder 1 vai aumentando, quando ela... Porque, Mas assim, onde você tira a probabilidade? do nível de θ dela. Porque aqui, aqui é a probabilidade de resposta naquela... Porcentagem de pessoas que falarem aqui, ó. Não é porcentagem. Isso não é... Não. É uma estimativa diferente. Por isso que a gente sempre trabalha com probabilidade, não é aquela dificuldade pela porcentagem de pessoas que respondeu o teste. Entendeu? Porque a gente estima o nível de habilidade, o θ, e a gente estima a dificuldade do item. E existe uma relação entre a dificuldade do item e endosso na escala de resposta. Certo? Quanto maior o nível de θ do sujeito, maior a probabilidade dele
endossar os pontos altos da escala. E aí, como a gente trabalha com probabilidade, aqui a probabilidade é baixa, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, certo? Isso quando a gente trabalha com item dicotômico. Isso para esse de baixo seria para todos os itens da escala, a probabilidade de resposta 1, 2, 3, 4? Isso. Não é para um item só. Ah, não, é por um item só, a gente vai fazer isso depois para cada um item da escala. Mas olha aqui, vamos ver se a gente entende. Assim, ó. Então, assim, eu tenho o nível de θ das pessoas, ok? Que está aumentando, está partindo de -3 para mais 3, certo? Nós temos uma probabilidade de endosso ou de acerto ao item, vou colocar a parte superior, que vai de 0 a 1, certo? O seguinte, vamos supor que aqui, ó, a probabilidade do cara responder 1 vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Se ele passa desse nível de θ, ela começa a baixar, porque a probabilidade de responder o outro começa a aumentar. Eu entendi essa parte, mas eu não estou entendendo de onde vem esses números. Não tem um outro conceito que não está... Aí é uma coisa anterior, que daí essa é a estimativa da teoria de resposta item, né? Primeiro ela estima a dificuldade, depois ela estima a probabilidade de resposta. Essa é a diferença, porque como a gente faz isso na teoria clássica dos testes? Vendo o número de pessoas que respondeu a cada uma da escala, e a gente fala, esse item tem dificuldade baixa ou alta em função dessas coisas. Aqui é uma coisa um pouco mais elaborada do ponto de vista matemático, tem um monte de coisa que acontece aí. Então, essa coluna que a gente está vendo aqui, os valores, a primeira coluna é o DIF ou é o θ? Oi? Essa primeira coluna que aparece aqui, Aqui é dificuldade, a gente não está trabalhando com sujeitos, aqui a gente está trabalhando com os itens. então essa coluna é de dificuldade do item. Do item. Que na realidade é a dificuldade dos itens dentro do item. Entendeu? Então cada probabilidade, cada possibilidade de resposta tem uma dificuldade, certo? E é aquilo que eu falei, né? Tem sempre a briga entre o nível de habilidade e a dificuldade. A gente tem que ver quem ganha. Quando um tem a chance de ganhar, depois ele vai diminuindo. Daí começa o outro. Então, quanto maior for o valor, por exemplo, na primeira situação, significa que esse é um item que é mais difícil. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Se ele começar difícil, significa que ele termina difícil. Eu até entendo isso, ok. Só que a gente pode ter itens que são complexos, assim. Que a gente tem uma primeira que é difícil e depois desordena. Ele começou muito difícil e as outras respostas... mas me dá um exemplo disso, como isso acontece. Pensem, os itens que a gente responde em psicologia, a gente sempre responde de 1 a 5. Quando a gente vai fazer, às vezes, essas análises aqui, sabe o que acontece? Não tem quatro possibilidades de resposta. A gente espera isso daqui, esses morrinhos, né? Depois eu posso até mostrar uma coisa empírica para vocês isso. Só que na verdade o que acontece é assim, ó, 2 morrões. Os outros morrinhos ficam aqui dentro, assim. O que significa isso? Que a nossa escala de 1 a 5 não é a escala mais adequada para a gente trabalhar. Então assim, eu gosto de fazer isso. Uma pessoa gosta ou não gosta. Aí ela dá 1 ou dá 5. Empiricamente acontece isso daqui. Os outros 2 morrinhos ficam soterrados por esses 2 pontos. Isso é uma coisa para a gente pensar, como que a gente constrói os nossos itens. E vocês já fizeram o exercício? A escala a gente vai usar, Isso. que é a mais fizeram? adequada. Normalmente a gente usa a escala de 5 pontos. Vocês já fizeram o exercício de tentar fazer 5 descrições semânticas diferentes dos seus 5 pontos da escala? Tem vários que a gente não consegue. O máximo que a gente consegue é 2, né? Aí, 3, 4... Vários estudos indicam que as melhores formas de resposta são 4. Principalmente para você não deixar uma resposta neutra. Então, certeza. Isso é uma coisa doida, porque assim, a gente fala. Vai ser a frequência, não é? Você é 4? Foi. Uma coisa para pensar, não precisa responder. Eu faço uma escala, concordo fortemente, discordo fortemente a concordo fortemente, ok? Não concordo nem discordo. Se você pontua isso como 1, como que você pontua não concordo nem discordo como 3? Não precisa responder, deixa eu passar para vocês. Entende? Mas são coisas para a gente pensar assim. Não discordo, a gente pontua como menos do que nem concordo nem discordo. A indiferença vale mais do que eu discordar. Coisa para a gente pensar. Ok.
Tudo isso para a gente falar o que significa isso daqui, né? Isso é threshold em TRI, isso é... E o threshold é justamente isso, né? Um ponto de transferência, assim, de um para o outro, certo? Beleza? Aqui, ó, vocês têm a relação entre uma variável, as duas variáveis latentes, certo? pH e PO, a relação com vocês. Aquilo que a gente viu lá. Ok? Só que agora, então assim, ó, por favor, gente, vamos olhar para isso aqui novamente. Não, olhar para isso daqui, ó. Para esses resultados. Os resultados de referência análise fatorial confirmatória. Tá? Então aqui eu tenho 94 e 92. Ponto 94, ponto 92 de CFI, ponto 7 de RMC. Certo? Beleza. Agora a gente vai fazer uma outra análise, que é o que a gente chama de uma análise fatorial de segunda ordem. Certo? Então o que é uma análise fatorial de segunda ordem? Você vai ter uma outra variável por trás. Vai ter uma outra variável latente. Estou dizendo assim, ponto 6, talvez isso seja uma coisa só. Seja explicada por uma coisa só, certo? Então a gente vai verificar isso aqui. Vai vir outro? Oi? Salva esse. Não, pode pegar esse daqui e a gente só vai mudar. E aí vocês salvam como diferente. Ok? Pegou o primeiro? Não, pegou o segundo, né? Oi? Não, eu tô falando a saída. A saída eu posso salvar aqui que vai ter outra. Tá, gente. Posso pedir para vocês voltarem no assunto? Só para a gente falar uma última coisa aqui, bem interessante. Os índices de modificações. Eu não falei sobre isso. Expert. Aqui, ó. Índice Model Modification Index. Isso é uma coisa importante. Ele está dizendo para a gente assim: se eu relacionar uma variável com assim, a variável latente com uma outra variável, eu aumento, eu diminuo meu Q quadrado, ele modifica o meu quadrado para baixo nisso daqui. Perceba que a variável 1 está bastante relacionada ao pH, uma vez que ela dá PO. Certo? Só que o que a gente faz? A gente não estabelece relação entre variáveis que estão em fatores contrários, né? O que a gente pode até fazer é fazer isso daqui, ó. Olhar os itens. Então eu tenho aqui, ó, a partir daqui de baixo eu tenho a relação dos itens a partir do EP5, e aí eu tenho a relação com os itens. Ele está me dizendo o seguinte: se eu estabelecer uma relação entre o EP5 e o EP4, eu tenho uma diminuição significativa aqui também, uma diminuição importante do quadrado. Agora eu preciso ver se o EP5 e o EP4 é da mesma variável, é do mesmo fator, certo? E eu posso fazendo isso, ok? Só para vocês saberem como é que faz, por exemplo, na hora de fazer análise fatorial, você fala, parece que tem um índice de ajuste aqui importante, eu quero saber como é que faz, né? É a mesma coisa que essa relação. Eu pego aqui, ó, vamos supor, eu vou estabelecer uma relação entre EP4 e EP7, só para a gente ver aqui como é que isso fica no modelo. Coisa. Variável x com a outra variável que eu quero trabalhar. Certo? Eu sempre vou trabalhar no nível das variáveis observadas, ok? E sempre elas estão no mesmo fator. Tá? Eu vou mandar rodar aqui só para vocês verem. Eu não entendi, é para fazer o que com isso? Vamos supor que no índice de modificação lá se viu que ele diminui o Q quadrado. O que acontece? Ele melhora o ajuste do fator. Entendeu? E aí eu vi que lá tinha relação entre duas variáveis observadas no mesmo fator, que se eu mudasse, ele melhoraria. E aí eu só queria mostrar para você como é que faz. Então assim, coloca a variável, o if, com a outra variável, os dois pontos. Certo? Salvo e ele roda para mim. Se eu olho aqui agora o diagrama, olha a diferença que vai dar. O que aconteceu? Ele estabeleceu relação entre essas duas variáveis. Põe no standard.
Oi? Põe no standardized pra gente ver essa relação. Ah, tá. A relação é pequena aqui, né? De 0,08. Não, desculpa. A relação não é pequena. É 34. de 34. Né? Porque é pequeno é um erro, né? Aham. Estimado, mas a relação é de 34. Só para vocês verem que daí o seu índice melhora, no caso. Seus indicadores melhoram. Quanto houve de incremento no... Então, Não mudou muito a relação entre os dois fatores. não, isso não vai mudar. Não, entre os dois fatores não vai mudar. Ah, O que tá. melhora é só o erro nessas duas. Ah, o índice de ajuste. É, o índice de ajuste. Aí ele vai incrementar os meus índices de ajuste. Os ou um? Normalmente ele incrementa os. E outra coisa, essa relação entre os itens do mesmo fator, ela é correta. de se Ela é fazer. aceitável, desde que você teoricamente fale por que eles estão. Agora, entre fatores é que não pode. É que não pode. Mesmo quando a gente está trabalhando com policólico. Mesmo. Porque se você está trabalhando com modelo confirmatório e você faz relação entre de outros fatores, está dizendo assim, né? Os fatores têm. Eles não são sobrepostos. Exatamente. Mas isso pode existir. Porque quando a gente põe o mesmo item em dois fatores, ele não está dizendo que eles são sobrepostos? No mesmo fator? O mesmo item em dois fatores. Quando ele carrega em dois fatores. Uhum. Então, mas aí, ok, se você tem essa justificativa teórica, aí sim, né? Então vamos supor, se nós fizéssemos uma análise confirmatória do seu modelo, aí nós colocaríamos, porque nós temos uma justificativa para. E essa justificativa é teórica, né? Porque ele faz um modelo que a gente denomina de segunda ordem, né? O que significa isso? Eles estão... Quando você chama o outro fator, naquele outro fator ele tem um significado diferente. Entendi. Entendeu? Então aí, nesse caso, se na exploratória eu já encontrei sobreposição, Isso. eu posso fazer na confirmatória Uhum. com essas Com essas relações. sobreposições. Exatamente. Entendi. Entendeu? Porque na confirmatória clássica eu não posso fazer isso. Aham. Mas aí a gente vai ver agora as outras possibilidades. Aí você vai vendo que isso vai ficando cada vez mais... Então, ok, a gente fez essa confirmatória inicial. Vocês estão cansados? Não. Assim. Então vamos para segunda ordem, certo? A própria correlação entre os dois fatores não é isso que você está falando? Oi? A própria correlação entre os dois fatores não é isso que você está falando? Não necessariamente. Às vezes, por exemplo, a gente já encontrou um fator que tinha itens de três outros fatores. Entendi. Significa que ele tem uma... Participação Esses itens participam de vários... Será que tem alguns itens de caráter um pouco diferente, tipo assim, que são habilidades que deve ter uma coisa de dois segunda ordem, que esses itens permitem que você faça as outras atividades, outros comportamentos? Então, segunda ordem seria isso. Como se você tivesse Vocês trabalham variável mais a fatores, mais. não por itens. Eu tenho um item que carrega mais de um. Eu já ofereci um item complexo, Alguma coisa que vocês têm para vários fatores, talvez ele permita que os outros comportamentos apareçam. Como se fosse, como acontece com os fatores, né, o segundo ordem, ele como fosse alguma coisa que permita... O que ela está falando pode acontecer, faz sentido. Pode ser que essa relação apareça com as relações entre os fatores. Embora ele fique com uma carga baixa, os índices podem ser bom, porque o que vai aparecer, esses fatores com uma carga um pouco mais baixa na outra, né? Só que daí você ia dizer que ele aparece nos dois. Na análise confirmatória, você ia ter que dizer que ele aparece nos dois modelos. Ou nos dois fatores do modelo, entendeu? Sim. Na análise confirmatória, eu não posso omitir essa informação. Não pode omitir. E você pode colocar, ou você pode fazer via erro, ou você pode. Se você colocar os dois no mesmo, os diferentes fatores, sabe o que vai acontecer? Talvez você não precise estabelecer um erro entre eles, porque é claro que o erro vai existir, né? Porque é ele com ele, o erro é um. Os dois. Mas eu Então, posso fazer isso, pegar uma variável ainda nessa situação e colocar em dois fatores diferentes? pode. Ele não vai dar pau? Não. Pode. Agora, a gente vai fazer outras coisas que talvez elimine essa necessidade de colocar em dois fatores. Certo? Gente? Então, ó, perceba o que eu fiz aqui.
Eu coloquei paixão, by pH e PO. O que eu estou fazendo? Estou criando uma segunda variável latente, uma terceira no caso, né? Que explica essas duas outras. Entendi. Eu teria os itens, eu teria o fator latente 1, que é a paixão, ou é o pH e o PO, e o fator latente superior que explicaria o curso. Exatamente. Ok? Então o que o pessoal da inteligência faz. É, inteligência é isso. Vamos testar? Ups, se você salvar, ele vai salvar direto, né? Salva como? Segunda ordem. Olha lá. Aí entra aquela questão que a gente falou de tomar o conjunto dos itens como score geral. Isso. Porque qual que é a... Essa é uma questão assim que está sendo bem discutida. E naqueles textos que eu falei para você, tem um texto lá, naquela tabela, tem um texto que chama diferença entre modelo de fator real de segunda ordem e bifecto. É bem legal de ver assim. Oi? E desse que você falou? Num desses que eu passei para vocês. Ah, tá. Num sobre bifecto. Ó. O que eu estou dizendo? Perceba que existe uma variável latente aqui, que ela tem uma relação altíssima. Que eles explicam assim de uma forma muito alta esses dois fatores. Certo? E aí os autores vão dizer assim, ok, então, se a relação entre essas duas coisas é tão alta, como que você administra o score dos fatores? Fica uma coisa nebulosa. Você não sabe se os scores aqui são o que são por causa disso, ou se eles não são coisas muito parecidas por causa disso. É aí que você joga pro outro lado. É, aí que você joga pro outro lado. Eles começam a questionar isso, né? Então, como que você trata? Olha a relação disso com isso, dessas duas coisas com isso. Você vai tratar isso como duas variáveis ou como uma variável só? Eu posso trabalhar com duas, né? Tanto com fator geral quanto fatores específicos. Tá, mas olha a relação disso com isso. Na realidade, parece que isso aqui é uma coisa só. Porque você não está vendo a influência disso sobre isso. Você está vendo a influência disso sobre isso que reflete isso. Na real, oficial, né? Você está trabalhando com isso daqui. Fatorização geral. Entende? Essa é a grande discussão dos modelos de segunda ordem.